então, iniciar a nossa gravação. Está gravando agora, pessoal. Vou compartilhar a tela. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Está aqui. Evolutiva de periodontia 2, questões gabaritadas e comentadas. Estamos no horário, né? Professora Moema quer fazer algum comentário sobre a questão da prova, como é que é, né? Aqueles lembretes do AVA, né? Como é que são feitas as questões aleatórias. Então, pessoal, a segunda aplicação de aprendizagem foi do mesmo molde então da primeira, né? Nós fizemos um ambiente virtual de aprendizagem, onde nós encaminhamos 20 questões para o pessoal do EAD e eles colocaram essas questões, quer dizer, nós inserimos as questões e eles fizeram a randomização. Então, as questões foram randomizadas tanto na sequência quanto as alternativas. Então, gera um percentual grande de provas, mas são provas semelhantes, certo? Mas alguns de vocês fizeram determinadas questões, outros não. Na realização da prova? Oi? Houve algum problema na realização da prova com algum de vocês? Foi tudo certo? Houve uma ocorrência com a Laísa. A Laísa está aí? Deixa eu ver. Não sei se ela entrou em contato comigo e... Laís está por aí? Vou voltar minha tela aqui no... Professor, eu acredito que com a maioria foi tudo tranquilo. Às vezes o que acontece com algumas pessoas é a internet cair e a questão não ser marcada, mas normalmente isso sempre acontece na primeira tentativa. Então a gente tem a segunda para conseguir se sair melhor na prova e tomar cuidado com as quedas de internet. É o que mais, tipo assim, é o que mais acontece. Mas é raro. Beleza. Mas no geral, então, deu tudo certo. Assim, deu tudo certo. Pelo menos ninguém falou nada ou reclamou, assim, de alguma coisa ser do sistema. Só mesmo, às vezes, umas questões mais dificinhas, mais confusas, mas nada muito impactante, não. Foi tudo fácil. Tenho certeza que vocês fecharam essas provas. E aí, pessoal, o que a gente quer também falar com vocês é acerca das nossas atividades práticas. Fiquem tranquilos que logo que nós voltarmos, então, às nossas aulas presenciais, nós vamos ter nossas atividades práticas na sua totalidade, tá? Então, não se preocupem que tudo vai acontecer da forma que nós planejamos. Algumas alterações, algumas atividades pontuadas, isso foi dada essa liberdade para estar realizando, as disciplinas que sentiram essa necessidade de fazer, ok. A nossa, até então, nós estamos seguindo o plano de ensino que nós já tínhamos postado para vocês. Então, nós vamos estar trabalhando com vocês a atividade prática laboratorial assim que nós retornarmos, né? E se Deus quiser, logo acontecerá isso, e assim que os órgãos oficiais nos liberem. Não estejamos prontos para recebê-los, mas nós temos que ter autorização oficial para que isso ocorra. E também passando para falar para vocês que nós estamos trabalhando muito, nós estamos com tudo muito organizado, com todo o esquema que como deve ser, toda a logística de chegada de paciente, de chegada de acadêmico, listagem de EPIs, já está tudo sendo organizado. Então, quando vocês voltarem, vocês podem vir com segurança, quando for liberado, que nós vamos estar pautados cientificamente em tudo que a gente necessita para a gente estar voltando às nossas atividades. Certo? Se Deus quiser que seja logo, né? Que nós não estamos aguentando isso mais, né? Mas, vamos aguardar. Vamos começar então, professor? Vamos lá, então. Moema, só dá um toque aí, ó. Você fazer o merchandising. Pessoal. Então, amanhã nós vamos ter uma live com as 3 figuras aqui, professor Rafael, professor Henrique e eu. Nós vamos estar falando de saúde bucal, o que devemos saber e fazer frente à pandemia 19. Então, nós vamos dar algumas dicas, algumas orientações acerca dessa relação. E será que há alguma coisa diferente? Vocês já estão na periodontia 2, vocês já têm uma noção do que está acontecendo.
Então, o que é diferente que nós temos que fazer ou não? É simplesmente adotar os hábitos que nós deveríamos já ter há muito tempo, né? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando. A gente convida todos vocês, então, para estar participando. Vai ser uma live no Instagram da Uni Evangélica, às 18 horas. Vai ser em torno de mais ou menos 1 hora. Então, a gente conta com vocês, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai começar a devolutiva. Na sequência, a gente fez da seguinte forma: a professora Moema vai ficar com as questões de 1 a 7, o professor Henrique, que sou eu, da 8 a 16, e o professor Rafael fecha com as questões de número 17 a número 20. Pode começar, professora. Então, vamos lá. A questão, então, é um caso clínico, né, de um paciente que chegou de 22 anos, que chegou para atendimento na COI, da Uni Evangélica, queixando-se de dor na região anterior inferior da gengiva, há cerca de 4 dias. Durante o exame clínico, o acadêmico verificou que havia sangramento gengival espontâneo, papilas interdentais com perda do formato piramidal e o aspecto de inversão papilar, apresentando uma membrana esbranquiçada sobre elas, presença de biofilme e cálculos dentários nos dentes envolvidos e em outras regiões da boca. No exame radiográfico, não foi detectada perda óssea. A paciente apresentava febre e mal-estar, além de relatar que estava sob forte estresse psicológico em razão do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Qual seria, então, o provável diagnóstico frente a esse caso? Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que pegar as características principais da doença e ver onde é que dentro das doenças gengivais e periodontais, da nova classificação, onde é que ela se dentro de uma lesão que nós podemos observar muito claramente essas características. Uma lesão necrosante, papilas interdentais com perda do formato piramidal, aspectos de inversão papilar, apresentando uma membrana esbranquiçada sobre elas. Então, só esse texto aí já nos leva a pensar em uma doença necrosante. O que é que nós temos, então, que diferenciar? Que tipo de lesão necrosante é essa? Vai ser uma gengivite, uma periodontite, uma estomatite? O que é que vai me levar, vai complementar para que eu diferencie, então, essa situação? Então, continua falando que no exame radiográfico não foi detectada perda óssea e a paciente apresentava febre e mal-estar. Não citou em nenhum momento, pessoal, que a paciente tinha radiograficamente perda e nem clinicamente falou-se que havia a presença de perda tecidual, porque a gente podia ter relatado que houve uma perda de tecido de inserção. Nada disso. Então, isso nos leva a pensar em provável diagnóstico de uma gengivite necrosante. Alguma dúvida nessa questão? Não, para mim não. Próximo, professor. Então, continuando, falando então sobre as lesões periodontais agudas, no diagnóstico diferencial entre a gengivite necrosante e a gengivoestomatite herpética primária, são 2 lesões agudas, julgue as afirmativas abaixo em B para verdadeiro e F para falso. As 2 são condições agudas que comprometem a gengiva marginal livre e têm um curso clínico de 7 a 10 dias. Está incorreta. O que está incorreto? As 2 são condições agudas, sim. Comprometem a gengiva marginal livre? Todas as 2 podem comprometer, né? Porque a gengivoestomatite herpética ela pode estar em qualquer região da cavidade bucal. A gengivite necrosante não, ela vai se limitar à papila e à gengiva marginal livre, os tecidos gengivais. E tem um curso clínico de 7 a 10 dias. Quem tem um curso clínico de 7 a 10 dias, gente, é a que é viral, a gengivoestomatite herpética. Mesmo se a pessoa não procurar atendimento, ela vai ter um curso, certo? E esse curso vai finalizar de 7 a 10 dias. Enquanto que a gengivite necrosante, não. Então, está incorreta. A gengivoestomatite herpética primária apresenta-se com característica contagiosa, enquanto na gengivite necrosante este aspecto não pode ser demonstrado. Verdadeiro. A gengivoestomatite herpética
apresenta como característica lesão vesicular que se rompe formando úlceras, enquanto que uma das características da gengivite necrosante é a necrose da ponta da papila e depois da margem gengival. Correto. Nós falamos agora mesmo. A gengivite necrosante apresenta como fator etiológico entre bactérias e hospedeiro, enquanto no caso da gengivite ética, a etiologia é viral e específica. Corretíssimo. Então, a alternativa que apresenta a sequência correta, letra C, F, V, V e V. Próxima. Segundo os princípios de raspagem e alisamento radicular, analise as afirmativas abaixo e coloque V para verdadeiro e F para falso. Então, esse conteúdo aqui, nós estamos buscando ele lá na periodontia 1, quando a gente estudou instrumentação, e estamos dando prosseguimento na periodontia 2. É um conhecimento que tem que estar bem arraigado, bem dentro da gente, né? Então, vamos analisar as afirmativas. 1. O alisamento radicular é um procedimento destinado para a remoção de cemento e ou dentina impregnados com cálculo e ou contaminados com toxina e micro-organismos. Isso mesmo, é isso que faz o alisamento radicular. Quando a gente pensa em raspagem, a gente vai pensar que está removendo cálculo, tá? E aqui nós vamos pensar nessa descontaminação da dentina, certo? Cementário e dentina. A2. Dentre os objetivos imediatos da raspagem e alisamento radicular, podemos citar reduzir a profundidade de sondagem e o sangramento, sim, é um dos objetivos que nós queremos alcançar. Obter uma nova inserção epitelial, sim, nós vamos ter uma nova inserção epitelial, que seria o que mesmo? Quem é que lembra? Alguém quer falar? Maria Eduarda, lembra disso? Silvia? Silvia, cadê você? Tô aqui. O que é que forma, Silvia, quando a gente tem uma nova inserção epitelial após um tratamento? Não lembro. Quem é que lembra? Dudinha, lembra? Não. Vamos lá, gente. Nós vamos ter uma nova inserção epitélio juncional longo. Então, é um objetivo também imediato. E obter a cura ou redução dos sinais de inflamação. Então, são todos os objetivos que nós vamos alcançar dentro de um determinado prazo. Isso seria um objetivo imediato. Certo? Então, está correta. 3. A forma correta para apreender o instrumental em periodontia é determinada pela caneta modificada. É isso mesmo, é a forma que a gente, então, faz a nossa empunhadura. 4. O ângulo ideal para a introdução do instrumento subgengival efetuar a raspagem varia entre 45 a 90 graus. De forma alguma. Quando nós vamos introduzir subgengival, nós não queremos dilacerar tecidos. Então, nós vamos entrar com ele a 0 grau. Bem rente, então, à superfície radicular. Então, a sequência é correta, letra D, V, V, V e F. Alguma dúvida, pessoal? A questão 4. Quanto à periodontite necrosante, analise as afirmativas. 1. É uma infecção caracterizada pela necrose e ulceração dos tecidos gengivais, ligamento periodontal e osso alveolar. Pode também apresentar sequestro ósseo. Verdadeiro. É isso que nós encontramos, né? 2. As bolsas periodontais são profundas e sangram à sondagem ou espontaneamente, devido à necrose e ulceração tecidual. Nós temos presença de bolsa periodontal na periodontite necrosante, pessoal? Não. Não, é um processo que acomete muito rapidamente, então não há tempo de que essa bolsa se forme. Nós vamos ter, então, uma perda total do tecido, certo? 3. Apresenta fatores predisponentes como história de gengivite necrosante recorrente, sim, infecção por HIV, pode ser também, imunossupressão e estresse psicológico. São todos, gente, fatores que levam a uma diminuição da imunidade desse paciente, fazendo com que essa doença, então, que é uma doença oportunista, que ela se instale, né? Os micro-organismos são oportunistas.
4. É uma doença de evolução rápida e agressiva e por isso não forma periodontal. Isso mesmo, está correto. A presença de febre e linfadenopatia são patognomônicos e são condições diferenciais com outras patologias. Totalmente incorreto. Se eu colocar lá no caso clínico que o paciente tem febre e linfadenopatia, não tem como vocês me falarem qual seria essa doença. Quando a gente fala que é uma característica patognomônica, a gente quer dizer que é algo que diferencia essa doença de outras. Então, febre e linfadenopatia não são, está incorreta. Então, a sequência correta, 1, 3 e 4. Letra B. A 5, fácil demais, pessoal. Está perguntando, então, de acordo, aqui falou segundo a classificação da Associação Americana de Periodontia de 1999, mas continua a mesma agora em 2017, quais doenças possuem manifestação nos tecidos bucais que não são induzidas pela placa? Então, para a gente escolher uma. Quando a gente vê a letra A, gengivite associada à leucemia, gravidez e má nutrição, são condições que são associadas ao biofilme. Letra B, gengiva estomatite herpética, não associada ao biofilme. Fibromatose gengival hereditária, não associada ao biofilme, genético. Periodontite estágio 1 e 2 grau A, periodontite, associada ao biofilme. Então, incorreto. Letra C, eritema multiforme, herpes zoster e periodontite. Periodontite não é, então a gente já elimina. Letra D, gengivites modificadas por medicamentos, pelo diabetes e pela puberdade. Todas são associadas ao biofilme. Então, só nos restou a alternativa E. Líquen plano, pênfigo vulgar, lúpus eritematoso. São condições que a gente sabe que são doenças autoimunes e elas não são associadas ao biofilme. Elas têm manifestações na cavidade bucal. Próximo, então. Um casinho clínico, novamente. Paciente TLO, 28 anos de idade, sexo feminino, apresentou-se a COI com o seguinte quadro clínico: grande quantidade de cálculo e biofilme, apresenta mobilidade aumentada nos incisivos inferiores e padrão de perda óssea radiográfica horizontal, porém sem comprometer o conforto da mastigação do paciente. Há biofilme evidente em cerca de 75% das superfícies dentárias. Durante a terapia de manutenção e controle periódico, a presença de cálculo dentário. Então, conta um casinho clínico, fala que esse paciente tem uma grande quantidade de biofilme, cálculo, e nos questiona, então, para a gente analisar acerca do cálculo dentário. Então, vamos escolher uma. Letra A. Impede o controle adequado do biofilme por parte do paciente, pois é um fator retentivo do biofilme. Sim, está correta. É um fator retentivo, é um fator predisponente. A gente não consegue fazer um bom controle com esse paciente quando ele tem a presença de cálculo, porque esse biofilme, esse cálculo, ele é poroso, então acaba que há uma retenção significativa de biofilme. Então, está correta. Letra B, não deve ser considerada relevante, pois representa um fator etiológico secundário. Só o não deve ser considerado relevante, a gente já elimina. C, requer imediata remoção, pois apresentam um fator etiológico primário na gengivite e periodontite. É um fator secundário. Dispensa o reforço da orientação ao autocuidado, pois representa o biofilme mineralizado. Dispensa o reforço de orientação de forma alguma. O paciente tem que ser orientado a higienizar e, quando observar essa presença de biofilme mineralizado ou biofilme não mineralizado, ele tem que estar procurando o auxílio do profissional, né? Sempre que necessário. Letra E, prescinde de procedimento de raspagem e alisamento radicular, pois não entra em contato direto com os tecidos gengivais. Ele não entra em contato direto, mas ele favorece que haja o contato do biofilme. Então, essa também está incorreta. Então, correta a letra A. Pode passar. Passou não, Henrique. Isso. Então, aqui agora nós temos uma imagenzinha básica lá da periodontia 1,
da periodontia 2, algo que nós temos também que aprender mesmo, né? Colocar lá no nosso HD e não esquecer nunca mais. Então, essa ilustração apresenta um corte histológico descrevendo a composição da gengiva e da área de contato entre a gengiva e o esmalte dentário. Os números 1, 2, 3, 4 e 5 impressos na figura significam respectivamente. Então, pessoal, seria essa partezinha aqui, só essa superior voltada para a superfície dentária. Aqui é o dente, certo? Aqui o periodôncio. Então, o que seria aqui? Epitélio oral do sulco ou epitélio sulcular. O 2, logo abaixo dele, nós temos aquele que está, então, justaposto ao dente, seria o epitélio juncional. O 3, entre o epitélio juncional e a crista alveolar, eu tenho a inserção conjuntiva, né? A inserção do tecido conjuntivo, inserção dessas fibras colágenas do tecido conjuntivo. O 4, osso alveolar. Tranquilo demais. O 5, eu tenho toda essa parte que é voltada para a cavidade bucal, que refere-se aí, seria a gengiva, não é isso? Essa parte. É o epitélio oral. Então, essa aí muito tranquila também. Essa é a minha última questão. Alguma dúvida, pessoal, nessa parte que eu passei com vocês? Não. Por mim, não. Então, tá ótimo. Então, vamos dar prosseguimento. Professor Henrique, pode continuar. Bom, vamos lá. Todos me ouvindo, tudo ok? A gente já fez a gravação, né, dessa devolutiva, então espero que todos tenham acessado lá no AVA. Todo mundo conseguiu acessar a gravação, o vídeo que a gente mandou da devolutiva? Sim? Eu acessei. O Beleza, meu vai ser mãe. liberado agora às 9 horas, viu, Henrique? Eu gravei Ok. ontem e coloquei para liberar agora pela manhã. Beleza, Moema. Então, nós temos 10 minutos, eu vou fazer as primeiras questões e depois vai cortar e logo em seguida, às 9h17 a gente vai retornar, mas vamos até onde der. Voltando ao vídeo da devolutiva, com ele ainda fica mais tranquilo de vocês entenderem a nossa devolutiva. Então, aqui eu vou fazer uma passagem até um pouco mais direta nas alternativas corretas e tendo alguma dúvida, mesmo depois vocês terem visto o vídeo, a gente vai ver onde houve a dúvida. Essa primeira questão minha, no caso a número 8, fala sobre uma referência de Wilson e colaboradores e faz um questionamento quanto às manutenções, né? Do que consistiria a consulta de manutenção e que seriam em torno de 4 etapas, né? Então, o que a gente deve fazer quando o paciente retorna para uma manutenção? Vocês vão imaginar o quê? Vocês vão imaginar que esse paciente está voltando do zero, né? Vocês vão proceder como se ele estivesse começando lá do zero. Eu não começo do zero fazendo direto um tratamento, correto? Então, a letra B já está fora. Eu não começo do zero já iniciando uma motivação. Lembre-se assim, é o primeiro contato, né, naquela volta do paciente que eu vou ter. Então, eu já não começo com ele, olha, vamos motivar quanto à escovação, quanto à higienização, mostrar os locais onde ele apresentou uma queda no controle da higienização. Então, tem outras 2 alternativas aí que já começa com a motivação. Então, vocês já eliminariam. E sobraram 2 alternativas apenas que começam da forma correta. Qual que é a forma correta do paciente que vai para a sua manutenção? O número 1, exame, reavaliação e diagnóstico. Beleza, então tem 2 aí, a letra A e a letra C, que começa dessa forma correta. Aí o número 2 já vai ocorrer uma divergência. Olha, um fala que a segunda etapa seria motivação, reinstrução e instrumentação. E a outra fala que você já vai para o tratamento dos sítios reinfectados. Aí já morreu a questão.
né? Você primeiro vai fazer o exame, a reavaliação diagnóstico, e depois você vai motivar esse paciente, reinstruir a ele sobre a situação em que ele se encontra e fazer uma possível instrumentação. Tratamento de sítios reinfectados viria numa terceira fase, né? Seria a terceira fase o tratamento dos sítios reinfectados e, por fim, o polimento, a aplicação de flúor e a determinação dos intervalos de consulta de manutenção. Então, nessa questão aí, a letra correta é a letra A. Questão 9, também falando sobre a nossa parte de reavaliação e manutenção, né? Então, define-se como reavaliação a etapa na qual os tecidos são novamente examinados, olha lá a questão anterior, a fim de se avaliar a efetividade do tratamento inicial para determinar a necessidade de um futuro tratamento. Seria o mecânico não cirúrgico, cirúrgico, com farmacologia ou combinado todos eles, né? A pergunta que se propõe é, essa terapia periodontal de suporte tem como objetivo avaliar o quê? Então, o que na terapia periodontal de suporte, lá na reavaliação, eu vou avaliar? Eu vou avaliar a resposta da instrumentação não cirúrgica após 2 semanas da última raspagem. Eu não faço isso depois de 2 semanas. Faço isso no mínimo 6 semanas, né? A eficácia do controle do biofilme subgengival, não tem como eu fazer esse controle subgengival nesse momento. A estética é em último plano, né? Primeiro a gente tem que tratar da saúde, né? Estética de sorriso, isso aí seria em último plano. Letra D, os fatores locais e gerais que influirão na seleção do futuro tratamento, aí já é mais coerente, né? Eu vou observar os fatores locais e gerais, ou seja, do paciente de uma forma geral, que poderão influir na seleção do futuro tratamento. Então, esta é a alternativa correta. E a quinta alternativa, a letra E, a extensão da destruição periodontal, independente de sua localização também, é uma alternativa que se encontra errada. Então, a letra D é a letra correta. Alguma dúvida até agora, pessoal? Então, vamos lá. E questão 10, paciente do sexo feminino, compareceu a um caso clínico, né? A COI, compareceu à clínica odontológica para tratamento. Relatou sangramento espontâneo e a escovação. Utiliza como medicação diária o ácido acetil salicílico, não fala há quanto tempo, né? Ao exame clínico periodontal e radiográfico não se observou perda de inserção, ou seja, já vamos eliminar aí algum processo inicialmente, né, de gengivite. E depois fala que há a presença de placa e cálculo em abundância. O provável diagnóstico da doença desse paciente e o tratamento indicado. Qual seria? Bom, aqui não fala em perda de inserção, fala que o paciente tem muito cálculo e placa, né, cálculo em abundância. O que mais que fala? Que ele toma medicação diária, que seria o ácido acetil salicílico, um sangramento espontâneo e também a escovação. Onde estiver falando sobre periodontite, a gente já elimina. Então, a letra A já está fora. Esse caso estaria basicamente enquadrado em onde se relaciona a periodontite, a gente elimina. Então, a letra A está fora. Os outros casos seriam gengivite, o que a gente pode considerar aí que seria uma gengivite inicialmente. Vamos lá associar então, avaliar então. Na letra B fala que é uma gengivite associada à placa. Sim, é uma gengivite associada à placa, um caso como esse. E qual seria o provável diagnóstico? A terapia periodontal básica. Ele não apresentou nenhuma informação que nos remetesse a fazer algum tratamento diferenciado a não ser a periodontite, o tratamento periodontal básico, né? Então, essa é a letra correta, mas vamos avaliar as outras. Gengivite associada a fatores sistêmicos. E fatores sistêmicos que foram informados nesse caso desse paciente. Então, aqui a gente já matou essa alternativa. Aqui tem mais uma falando sobre periodontite, a letra D, vocês já eliminam, né? Periodontite estágio 1. Também vocês já podem eliminar aí, porque não é uma periodontite, não houve essa perda de inserção, não houve essa formação de bolsa periodontal, também está eliminado. E a outra diz que
gengivite associada à placa, modificada por medicação. Será que essa medicação que ela toma, em que ponto seria suficiente para causar esse problema que esse paciente tem? E também, agregado a isso, a justificativa a isso seria a suspensão do medicamento e terapia periodontal básica. Quando um paciente apresenta, mesmo que ele apresente uma gengivite associada à placa modificada por medicação, a gente não tem esse poder de suspender o medicamento por nossa conta e risco. A gente, no mínimo, vai fazer o quê? Um contato com o profissional que receitou, que recomendou aquela medicação e aí sim nós vamos fazer uma diminuição na dosagem, mas com a quiescência, com o consentimento e uma troca de conhecimento, de orientações acerca do caso da paciente. A gente não vai pura e simplesmente, não, você está tendo um processo de sangramento, uma associação da sua gengivite com esse medicamento e você para de tomar o remédio. É uma responsabilidade até jurídica, até legal sua, de você responder a um processo porque você orientou o paciente de suspender uma medicação a qual não foi você quem recomendou. Então, essa letra E está errada também. Então, a letra certa é a letra B, gengivite associada à placa e o procedimento terapia periodontal básica. Pessoal, o nosso tempo acabou, eu vou interromper para a gente voltar daqui a 2 minutos, tá ok? Ok. Quantos minutos? 9h17 a gente está de volta.